Bem, então vamos ver alguma aplicação em relação à questão de raízes, mas antes vamos retomar, né? Nós verificamos que se nós queremos elevar algum número a uma determinada potência de grau n, vamos supor 2 elevado a 3, basta nós colocarmos 2 acento circunflexo 3, o resultado no octavo vai ser 8. Se eu quiser, por exemplo, tirar a raiz quadrada, qual é o comando que eu devo dar? O sqrt, que é de square root. Se eu tirar, por exemplo, a raiz quadrada de 4, o resultado vai ter que ser 2. Porém, tem aquelas situações em que você tem, por exemplo, a raiz cúbica. Como é que nós calculamos a raiz cúbica? Você não tem uma função para calcular a raiz cúbica, mas você tem uma forma de calcular essa raiz cúbica. Por exemplo, 8 elevado. Nós vimos lá na propriedade das raízes que se você tem a raiz cúbica de um número, você pode inverter isso por uma proporção. Então, você teria 1 dividido por 3. 8 elevado a 1 terço. Isso vai me dar o resultado da raiz cúbica de 8, que é 2. Tá? Então, você também pode fazer uma situação em que você tem o 8 elevado ao quadrado e você quer, na verdade, a raiz cúbica de quem? De 8 elevado ao quadrado, dividido por 1 terço. Essa situação vai ter que retornar o valor 4. Bem, então essa daqui foi a forma de calcular raízes dentro do octavo. Agora vamos para uma outra etapa, que vai ser o uso de representações de polinômios, fazer multiplicação e divisão, que são as operações mais importantes, e verificar uma situação de divisão polinomial. Bem, mas antes de ir para o octavo, queria que vocês observassem esse polinômio de grau 2 aqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 2, eu posso fazer uma representação dele como um vetor linha no octavo. Como seria essa representação? Eu colocaria 1 para representar o coeficiente angular da variável de maior grau no polinômio, que é x elevado ao quadrado. Como eu não tenho o elemento linear x aqui, nós colocamos 0. E menos 2 para representar a constante. Então, essa daqui seria uma forma de eu criar um vetor p com as variáveis, os valores 1, 0, menos 2. Ou seja, isso aqui é uma forma de representar meu polinômio. Então, vamos inserir isso no MATLAB e ver algumas propriedades interessantes em relação a ele. Bem, aqui no octavo, então, vamos inserir aquele polinômio p igual. Então, vamos inserir dentro da matriz o valor 1, 0 e menos 2. Ao inserir esse polinômio, eu posso pedir as raízes dele. Então, tem uma forma de nós pedirmos essas raízes. Primeiro, você vai colocar o valor que você vai dar para a raiz. Eu vou chamar esse valor de R. Ele aí vai criar um vetor. E esse vetor, como nós temos um polinômio de grau 2, você vai ter pelo menos esse polinômio com duas raízes. Então, ele vai se chamar de R. Você dá o comando roots, que é para ele encontrar as raízes, e você pede a variável ou o vetor, a matriz que ele quer que encontre esses resultados de raízes, no caso P. Dando Enter, o que ele vai fazer? Ele vai te dar dois valores específicos. Vai ser menos 1,4142 e mais 1,4142, ou seja, duas raízes, sendo uma positiva e uma negativa. Ou seja, se você resolver um gráfico para essa função, evidentemente que nós ainda vamos detalhar isso mais à frente, eu posso simplesmente colocar os valores, por exemplo, vamos supor x igual a menos 10, com intervalo 0,5 até 10, e um valor x ao quadrado, y, que vai ser igual a nossa função, que no caso vai ser x ponto elevado ao quadrado menos 2, e você pede um plot xy dessa função. Então, aqueles valores específicos que nós vimos lá, eles cortam especificamente nesse ponto aqui. Eu vou aumentar um pouco a área do gráfico.
aqui nesse ponto, tá? Menos 1,42 próximo do zero aqui, e aqui nesse ponto. Então aqui seriam os pontos onde ele corta, positivo e negativo, com cavidade voltada para cima da função, ok? Então você tem essa característica do gráfico. Porém, é interessante nós verificarmos algumas operações básicas. Vou colocar aqui um polinômio de grau 4, chamar ele de P também, e aí você coloca 1 para x elevado à quarta potência. Vamos colocar aqui um menos 3 para indicar menos 3 vezes x elevado ao cubo. Coloca aqui um 10 para o valor quadrático, menos 7 para o valor linear e menos 48. Então aqui você está inserindo esse tipo de polinômio. Se você pedir a raiz, ele vai ter que te dar o quê? 4 raízes. Então vou chamar de R igual roots de quem? De P. Então o que ele vai te dar aqui? Você teria nesse caso como resultado, tá? Esse valor zero aqui, esse resultado aqui indica que esse é uma raiz complexa, esses dois. E esses dois aqui embaixo, como está 0 mais 0, eles são valores, na verdade, reais. Então, nós temos dois números complexos e dois números reais aqui nessa função. Então, essa daqui é a forma como você utiliza, tá, para encontrar as raízes usando o Octave com essa denominação. Agora, vamos ver a coisa que mais complica em relação a operações básicas, que é a parte de multiplicação, nem tanto multiplicação, mas a divisão de polinômios. Vocês lembram que numa determinada página lá da apresentação, no slide 13 especificamente, foi colocada essa expressão aqui, 2x elevado ao cubo menos x ao quadrado mais 1 dividido por 5x elevado ao quadrado menos x menos 3. Bem, vamos inserir essa função, essa divisão dessa fração lá no Octave e vamos ver como fica esse resultado. Vamos dar um CLC, um clear, para limpar a memória, área de trabalho, perdão, e vamos agora inserir a primeira função. Vamos chamar a primeira função, por exemplo, de P1, a primeira equação. Quais são os valores específicos de lá? Você tem 2 para representar o valor cúbico, você tem o menos 1 para representar o valor quadrado, o valor linear do numerador não existe, e tem um 1 para representar o mais 1, a constante. Vamos agora inserir o valor P2, que vai ser o denominador daquela fração. Então nós vamos ter o que lá? Nós vamos ter o 5 para representar o elemento quadrático, menos 1 para representar o elemento linear e menos 3 para representar a constante. Deu Enter. E aí nós vamos ter que usar um comando do MATLAB, do Octave, para poder achar esse resultado, a divisão entre essa função. Vamos verificar então com esse comando. O comando que vai executar especificamente a encontrar a divisão dessas duas frações seria qual? Um comando chamado deconv. Então, por exemplo, eu vou pedir para ele criar especificamente um valor z qualquer e deconv. O deconv de P1 e P2 vai me resultar nos vetores, ou no vetor do resultado. Ou seja, ele está dizendo que esse daqui, o resultado dessa função é exata, 0,4 menos 0,12. Agora foi interessante dar essa divisão, porque geralmente esse comando ele te dá
também o resto, quando eu tenho um resto de uma função. Ou então, quando esse resto é muito pequeno, ele não introduz aqui. Bem, o que isso daqui quer dizer, na verdade? Ele está dizendo que o resultado da função foi menos 0,4x menos 0,12. Então, esse daqui é o resultado dessa divisão. Então, seria algo do tipo esse resultado aqui. Isso dividido por esse valor vai dar 0,4x menos 0,12. Então, vamos organizar essa expressão aqui e vamos dividir ela usando o teorema do Biot-Fio, que é o que? Você pegar esse valor e dividir por esse. Essa divisão você vai pegar o polinômio de maior grau e dividir pelo de maior grau aqui. Você vai, depois do resultado, você vai multiplicar, obter aqui um valor e depois vai somar esses resultados. É semelhante à divisão de valores por essa técnica. Bem, feito isso, então o que eu vou fazer? 2x elevado ao cubo dividido por 5x elevado ao quadrado, isso vai dar o quê? 2 dividido por 5 vezes x, certo? 2 dividido por 5, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por quem? Toda essa expressão. Então, 2 dividido por 5x vezes 5x ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 5 dividido por 5 vai dar 1, vai dar 2x elevado ao cubo. Só que esse resultado, quando vai para cá, ele vai com sinal invertido. Logo, ele vai para cá menos. Aqui vai ficar menos 2/5 x elevado ao quadrado, aqui vai passar mais 2/5 de x ao quadrado, e aqui 2/5 de x vezes menos 3 vai dar o quê? Vai dar 6, menos 6 sobre 5 vezes x, e vai lá, vai passar positivo. Então, o resultado da expressão vai ficar menos 2x ao cubo mais 2 sobre 5x ao quadrado mais 6 sobre 5 vezes x. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esses valores e somar com esses aqui em cima. Então, o resultado vai ser aqui 0, aqui menos 1 mais 2/5, 2 sobre 5 de x ao quadrado, vai dar quanto? Menos 3 sobre 5. Esse x vai ficar aqui e o 1 lá de cima vai descer. Então, você teria o resultado de menos 3 sobre 5, x ao quadrado, menos 6 dividido por 5x mais 1. Eu vou pegar essa expressão e verificar se é possível ainda dividir esse valor por esse daqui. Observe-se que é possível. Então, menos 3 sobre 5x ao quadrado dividido por 5x ao quadrado vai dar quanto? Menos 3 sobre 5 dividido por 5 vai ficar o quê? 1 vezes 3 vai ficar 3, 5 vezes 5, 25. Então, aqui vai dar menos, aqui vai dar um valor menos 3 sobre 25. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1 e vai dar esse valor mesmo. Agora, eu vou pegar todo esse valor e multiplicar por toda essa expressão em cima. Menos 3 sobre 25 vezes 5x ao quadrado vai dar menos 3 sobre 5. 5 dividido por 25 dá 5, 3 dividido por 5. Só que o valor aqui que vai dar negativo vai passar para o lado de lá positivo. Bem, esse resultado aqui, menos 3 sobre 25x, vai ser o produto desse aqui que vai dar positivo e vai vir para cá negativo. E o resultado desse aqui vai ser o que? O produto de menos 3 sobre 25 vezes menos 3, que vai dar 9 sobre 25, passa para cá com o sinal trocado, passa para menos 9 sobre 25. Vamos fazer aqui a soma desses valores. Você vai ter como resultado o que? Aqui 0. 6 sobre 5 menos 3 sobre 25 vai dar 27 sobre 25x. E aqui vai dar o que? 1 mais 9 sobre 25, que vai dar mais 16 sobre 25. Esse valor que vocês estão vendo aqui é o resto da expressão. E como é que nós fazemos então para chegar a esse resultado todo aqui original? Basta pegar esse valor aqui, multiplicar por esse e somar com o resto para chegar a esse resultado aqui. Tá? É isso que está sendo feito aqui. E isso daqui vai dar essa parte de cima. Se eu pegar isso e dividir por todo esse valor, essa expressão aqui, eu posso fazer o que? Divido essas duas partes. Tá? Aqui você vai dividir. Vai ficar essa parte aqui
5x ao quadrado menos x menos 3 vezes 2 sobre 5 de x menos 3 sobre 25, dividido por 5x ao quadrado menos x menos 3. E aqui vai ficar essa parte, 27 sobre 25x mais 16 sobre 25, dividido por 5x ao quadrado menos x menos 3. Aqui então você vai ter 2 sobre 5 de x menos 3 sobre 25 mais 27 sobre 25x mais 16 sobre 25, tudo isso dividido por 5x ao quadrado menos x menos 3. Todo esse resultado aqui, se vocês perceberem, para qualquer valor de x, eles vão se aproximar de zero. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar todo esse resultado aqui e verificar como é que se dá o comportamento apenas dessa parte aqui da função. Tá? Vamos ver lá no Octave, para essa função específica, como é que vão ficar esses resultados. Bem, então eu vou, na verdade, colocar aqui uma função que vai simular aquela situação. Eu vou colocar os valores de x, eu vou colocar valores valores de grandes para nós podermos ver esse comportamento melhor. Na verdade, não precisa ser tão grande assim. Vamos colocar um valor indo de 100. Vamos colocar ele variando de 1 até, aliás, menos 100, tá? Do negativo, um intervalo 1 e 100. E vamos colocar o valor da função y, que vai ser quem? Vai ser aquele resultado lá que nós vimos. Coloque primeiro 27 sobre 25 vezes x mais 16 sobre 25. Tem que colocar um ponto aqui, depois a gente vai explicar mais isso para vocês quando vocês estiverem vendo funções especificamente. Dividido por quem? Pelo denominador, que é 5 vezes x elevado ao quadrado menos x menos 3. Dá o Enter. E aqui você tem os resultados. Vamos então verificar como fica o gráfico disso. Então eu vou botar um plot de x, y, e pelo resultado do gráfico vocês veem o seguinte: esses valores, tá, quando tendem ao infinito, eles são próximos a zero, tanto para o infinito negativo quanto para o infinito positivo. Então, quando vocês verem limite, vocês vão entender isso melhor. Mas agora não vamos nos pautar nisso muito. Ele só vai ser um valor que pode afetar se ele estiver próximo do zero aqui do 1. Tá? Então, esse tipo de função, você observa que para qualquer outros valores de x, os resultados são muito pequenos, são próximos de zero. Então, isso significa que na maior parte dos intervalos reais, esses valores vão ser zero. Então, não tem muito sentido colocar esses resultados, esse restante da soma, na função. É por isso que fica apenas esse resultado de 2 sobre 5, que dá 0,4, menos 3 sobre 25, que dá o quê? Menos 0,12. Então é por isso que ele coloca isso daqui como resultado exato e não coloca esse valor aqui do resto lá na função. Vamos agora ver uma situação em que é colocado o resto. Bem, aqui no Octave eu vou colocar um clear e vamos inserir agora outros valores. Vou colocar P1 para representar uma função de polinomial. Vamos lá, 1, 2, 1, menos 3 e 1. Qual seria o grau do polinômio aqui? 1, 2, 3, polinômio de grau 4. Nós temos então aqui x elevado à quarta, mais 2x elevado ao cubo, mais x elevado ao quadrado, menos 3x, mais 1. Então vamos inserir esse polinômio. Vamos colocar outro polinômio chamado de P2, que vai se referir aos valores menos 1, 1 e 3. Esse valor que você está vendo aqui é o que? Menos x elevado ao quadrado mais x mais 3. Se eu pedir para ir calcular, vamos supor, um valor z, e esse valor z vai corresponder à divisão entre
o polinômio de grau 4 dividido pelo polinômio de grau 2, qual vai ser o resultado? Você pede então 1 de conv, aí vamos colocar P1, P2, dá um Enter. O resultado vai ser um polinômio que de grau 2, menos 1, menos 3 e menos 7. Então esse daqui seria o polinômio. Agora é interessante que eu posso pedir para ele me dar o resto dessa função. Então vamos verificar como. Se você botar aqui Q e R, ele especificamente vai te dar o valor do polinômio e o resto da função. Então coloca tconv P1, P2. E aqui você tem o que? Menos 1, menos 3 e menos 7, ou seja, x elevado ao quadrado menos 3x menos 7. E qual o resto dessa função? O resto dessa função vai ser o que? 13x mais 22. Faça essa conta utilizando lá o teorema do Bruto-Ruffini e veja. Vamos ver para aquele nosso lá que nós colocamos, só que agora pedindo o valor do resto. Então vamos colocar de novo, vamos colocar agora um outro valor y1, que seria então 2x para ser 2x ao cubo, menos 1 para o x ao quadrado, 0 para o x e 1 para a constante. O outro valor seria o y2, que seria o resultado 5x ao quadrado, menos 1 e menos 3. Vamos então verificar pedindo o comando para dar tanto o resto, vamos chamar de Q, e o R de resto, quociente e o resto. De quem? De conv y1 e y2. Dá um Enter. Aí o que ele vai dar? Aqui correspondendo ao 0,4, tá? Que é o valor de 2 dividido por 5, e aqui o menos 0,12, que é o 3 dividido por 25. Notem aqui que deu 1,08 e 0,64. Esse 1,08 é 27 dividido por 25, que é o valor de x. E esse menos 0,64, se você for fazer a conta aí, note que é 16 sobre 25, que é o correspondente ao resto 27 sobre 25x mais 16 sobre 25. Ou seja, por ter o resto, ela não vai dar um valor exato. Já para o processo de multiplicação, vamos verificar um procedimento simples. Vamos colocar duas variáveis. Vamos colocar aqui o P1 como sendo 2x elevado ao quadrado menos 1. Então estou colocando, na verdade não é o 2x elevado ao quadrado, perdão, é o 2x menos 1. Vamos colocar aqui o P2 igual a menos 1, que é o x elevado ao quadrado, 0 e mais 3. Então, como seria o produto entre essa função? Basta você pedir, dar o valor, vou querer que o resultado seja C, ou melhor, P, que é o produto, e eu vou pedir já, em vez de ter conv, eu pedir apenas o conv, tá? Conv P1, P2, dá um Enter. O resultado vai ser esse daqui. Então você teria menos 2x elevado ao quê? Menos 2x elevado ao quadrado, ao cubo, perdão, x elevado ao quadrado, mais 6x menos 3. Então esse aqui seria o polinômio resultante do produto entre esses dois. Então basta usar a função conv para achar. E aí, se você quiser,
peça o R, o que? Root de P, que ele vai te dar as 3 raízes dessa função, ok? Então eu acredito que com essa parte aqui vocês tenham aí uma ferramenta interessante para estar trabalhando operações com polinômio.